estupro. Na Bíblia, Israel tinha uma filha, não eram 12, eram 13. Dá para confundir um pouquinho a cabeça. Pois é. É para isso que existe olhar para os montes, para esclarecermos estas dúvidas que às vezes nós ficamos, meu Deus, que história é essa? Pois é, que história é essa? A história de Diná, a filha de Israel, a filha de Jacó, que foi estuprada. Nós encerramos ontem. Se você chegou aqui agora, já ia esquecendo de me apresentar. Eu sou a Bispa Ana Costa e esse é o Olhar para os Montes, de onde vem o nosso socorro. Nosso socorro aqui dentro desse programa vem em forma de orientação, em forma de conhecimento da palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés. E se queremos, ser bem guiados, não andarmos em trevas, devemos todos os dias buscar conhecer mais e mais da palavra do Senhor. Estamos aqui falando sobre Israel, agora é Israel, não é mais Jacó. Após o seu encontro com Deus, ele se torna o grande patriarca, que dará origem às 12 tribos de Israel. E já entra nesse vídeo com uma confusão, que eu vejo em muitos. Recentemente, nós falávamos no estudo bíblico, na igreja, eu lancei a pergunta sobre a filha de Jacó, sobre quantos são os filhos de Jacó. E todos de uma só voz dizem 12. Se você perguntar, como tinha aquele programa na televisão, você tem certeza disso? Posso confirmar, valendo talvez R$1 milhão aí de reais? A maioria dos cristãos irá responder, sim, pode confirmar. Porque a maioria dos cristãos acredita que os filhos de Jacó foram apenas 12. E eu brevemente expliquei aos irmãos na igreja que isso se dá porque falamos, inclusive, o programa que deu origem a esta série, Os Patriarcas, os Pais da Fé, o seu nome já nos orienta, que era um período patriarcal, o que significa que se eram mais valorizados, focados, mencionados os homens, os pais, os que davam origem. Você pega uma genealogia bíblica, um texto que tiver lá, genealogia bíblica, dificilmente você vai ver mulheres citadas. As que são citadas são histórias para estudos. Seus nomes são citados porque tem uma relevância muito grande, que elas não poderiam ficar de fora. Maria, mãe de Jesus, Raabe, a prostituta, que garantiu ali que os espias saíssem vivos da terra. São alguns nomes de mulheres que, pela relevância muito forte das suas histórias, do seu papel na linhagem até chegar ao Senhor Jesus Cristo, tem seus nomes citados. Mas isso não acontece muitas vezes. Isso, na verdade, é raro. Então, o sistema patriarcal, ele fazia com que fosse citado apenas o nome dos patriarcas, dos homens, dos chefes de tribo, chefes de casa, chefes de cabeça de família. Assim eram chamados. Então, quando Jacó começa a ter ali os seus filhos, são citados apenas os homens, os varões, que são as 12 tribos, os cabeças das 12 tribos de Israel. Mas ele teve uma filha, ele teve Diná. Diná era filha de Jacó com Lia, a primeira esposa. É aquela que, eu me casei pensando que era Raquel, mas quando cheguei na hora, desembrulhei o pacote, quem estava lá era Lia. Exatamente. Diná era filha de Jacó com Lia, irmã de Raquel. Agora Jacó já está com a sua família em uma outra terra. Comprou ali, como nós vimos no último vídeo, né? Comprou, se você está chegando agora, bispa, peraí, eu estou perdida nessa história, estou entendendo nada, então deixa eu te falar. Temos aqui no canal a sequência que origina essa história, desde a história de Abraão, Isaac, Jacó, todo o enredo, esmiuçadinho, passo a passo, na Olhar para os Montes. Então, se você não está entendendo, dá um pause aqui, volta lá, vou deixar aqui o link na descrição deste vídeo, todos os episódios, você assiste, aí você volta para cá com a gente, vou estar aqui te esperando, e a gente dá sequência nessa história com todo o entendimento que ela merece, amém? Então, você que lembra, que ainda está aí, com a memória fresquinha, então nós vamos ver que Jacó, após o encontro, após mudança de nome e de caráter, olha o avião passando, quando ele se encontra agora em terra nova, ele compra ali um pedaço de terra para chamar de seu, está estabelecido na terra, ele, seus filhos, e tá tudo legalzinho. A palavra do Senhor nos mostra no versículo 1 de Gênesis 34, e saiu Diná, filha de Lia, que esta dera a Jacó, para ver as filhas da terra. E Siquém, filho de Amor, Eveu, príncipe daquela terra, viu-a, tomou-a
deitou-se com ela e a humilhou. Sim, este é um episódio bíblico. Está registrado na Bíblia que houve um estupro entre as filhas de Jacó. A filha com a filha de Jacó. E ainda, após tendo feito isso, pede a seu pai que tome aquela moça para si. E aí nós vamos ver que é uma situação tristíssima, né, irmãos? Mas nós não podemos esquecer que estamos falando de... Ainda hoje o estupro ocorre, infelizmente. Mas você imagina se hoje, à base de muita luta, para que seja punido, para que se faça justiça, para que as pessoas, que as mulheres que sofrem esta violência denunciem. Ainda hoje há mulheres que têm vergonha de denunciar, por se sentirem que, será que eu provoquei? Será que eu dei algum sinal que foi mal interpretado? Existem essas coisas, sabe? Mas se ainda nos dias de hoje ainda há um preconceito dentro deste tema, você imagina na época bíblica. Acabei de explicar que era um período patriarcal, onde se valorizava apenas os homens. E o valor da mulher era de procriar, para se casar, criar os filhos, manter a manutenção ali da casa, zelar pelo bem-estar da sua família. Não havia outro papel na sociedade para a mulher naquele tempo. Então você imagina que nós vamos ver aqui, no versículo 5, a seguinte frase. Quando Jacó ouviu que Diná, sua filha, fora violada, estavam os seus filhos no campo com o gado, e calou-se Jacó até que viessem. Ele não tomou uma atitude enérgica. Você lê, a princípio, a primeira vez esse texto, você pode pensar assim, mas espera aí, Jacó não vai fazer nada. Jacó simplesmente ficou calado, sabendo que sua filha tinha sido estuprada, sequestrada, violentada, humilhada, como nós lemos no versículo 2. Mas nós vamos entender com uma leitura e com esse estudo que havia muitas coisas envolvidas. Não vamos esquecer que ele tinha 12, não, ainda não tinha 12 filhos, aqui tinha 11 filhos, fora Diná, né? 12 com Diná. Mas ele tinha filhos homens, que possivelmente poderiam se revoltar com a situação. Então, pelo que nós entendemos do texto bíblico, é que ele aguarda, olha, esperou até, calou-se até que viessem. Não é que ele nada fez, mas ele se calou até que os filhos estivessem todos juntos, talvez tentando amenizar o estrago, porque a situação já ocorrera. O que havia sido feito com Diná não tinha retorno. Ele precisava o quê? Como agora, pai de uma nação, ponderar a sua atitude, como reagir à situação que aconteceu. Você compreende que às vezes na vida nós fazemos as coisas no rompante, sem mensurar o que isto vai causar lá na frente. Mas agora Jacó não é mais um menino inconsequente. Agora ele é Israel, que sabe que daqueles filhos sairá uma grande nação, um povo que será feito daqueles seus filhos. Ele precisa tomar muito cuidado com o que falará, com o que fará, com como irá orientar seus filhos a agir dentro deste assunto. Então, para nós que estamos estudando aqui a vida de Jacó, agora Israel, temos que entender que a sua promessa já vem logo com uma prova de fogo. Você consegue entender? O feliz para sempre está onde? Está onde mesmo? Não. Já começa logo com uma prova de fogo. E agora, Israel? O que você vai fazer? Como vai ser sua atitude? Um jovem, outrora, acostumado a tomar as coisas na força da mão, na sua astúcia, como talvez ele pensasse. E agora? Olha o pepino que está aí na tua mão. Você tem uma filha que foi humilhada, violentada, estuprada, sequestrada. E você tem filhos que você pode chegar neles e estralar o dedo, e eles vão correr e acabar com essa história rapidinho. Mas a consequência disso, o Senhor acabou de dizer que sobre os teus filhos a promessa de levantar uma nação. Às vezes, irmãos, nós precisamos entender, sabe aquela frase, a quem muito é dado, muito é cobrado? Às vezes nós precisamos entender, bispa, mas pensa na promessa que é sobre a minha vida. Acabou do Senhor reforçar, renovar. Estou tomando posse, glória a Deus, mas e aí? Você já parou para pensar na responsabilidade que virá junto com ela? De que como agora você não vai mais agir segundo os teus eus, segundo os teus achismos, segundo a tua visão, mas que primeiro você vai precisar em momentos até se calar, como fez Jacó. E Jacó calou-se.
para poder resolver as questões de acordo com o querer do Senhor e não mais com o teu. Irmão, mergulhar dentro da palavra de Deus é buscar às vezes a autorreflexão, o entendimento que não é só o leleu. O povo hoje em dia só quer a promessa, quer as bênçãos. Irmão, até a bênção na tua vida tem um preço a ser pago. Sabe, não é barganha, não é cobrança, não é que o Senhor ele faz troca com você, não. É porque o Deus que servimos é um Deus de justiça, que nos ensina que conquistamos nossas bênçãos e que precisamos zelar para que elas permaneçam, cuidar, que nos ensina a sermos responsáveis. E a responsabilidade agora na vida de Jacó fez que num momento de tamanha dor, ele tivesse que primeiro se calar, para buscar entendimento de agora, o que eu faço? Eu não posso sair alardeando, eu não posso sair gritando, eu não posso sair, sabe, já com aquilo que talvez tivesse, com todo o direito, se passando dentro dele. Mas se quem vai me pagar? Mas se quem me paga? Mas isso não vai ficar assim. Mas aí ele para pensar, para medir prós e contras, sabe? E agora, o que eu faço? E assim é o pensamento dele. E por isso ele se cala até que seus filhos venham. Mas quando ele diz a seus filhos o que se passou com a irmã, irmãos, entenda que a maturidade deve trazer, porque infelizmente a gente conhece aí algumas pessoas que parece que a maturidade não chega nelas. Você não conhece? Eu conheço algumas que parece que a maturidade não chega nelas. Os anos vêm a cada ano, para a glória do Senhor, pela sua graça, cada ano os anos se acrescentam, mas é só isso, porque a pessoa parece que a mentalidade dela continua a mesma de 20 anos atrás. Pois é, mas o natural é que a nossa mentalidade avance, evolua com o passar dos anos. Eu costumo às vezes brincar com meus filhos, não pensa que eu cheguei nos 52 sem aprender nada, porque essa é a intenção da vida, irmãos. A cada ano você aprender. Porém, nós devemos ter muito cuidado de entender que o que nós aprendemos no passar dos anos, não podemos exigir que as pessoas que estão em outra fase da vida tenham o mesmo pensamento que nós. Jacó, já maduro, já responsável, já mais experiente, calou-se diante da situação para tomar medidas de acordo, sem causar um estrago maior do que aquele que já havia sido feito. Mas não foi assim com seus filhos jovens, na flor da idade, com ali os hormônios a milhão na cabeça. Dentro, Jacó pensava, toda uma terra estranha, nada mais, nada menos que mexeu com a minha filha, o próprio rei dessa terra, o príncipe da terra, cheio de poder e autoridade de homens a seu dispor, para vir contra mim, eu preciso pensar o que fazer. Os filhos já pensam assim, que é esses caras para pensar que pode fazer isso com a minha irmã. E não para medir. Irmão, esta passagem, ela vem nos mostrar, nos ensinar que sim, nós precisamos ter muito cuidado com a orientação de nossos filhos, mas sempre entendendo, não querendo exigir deles o mesmo pensamento que a gente. Sabe? Às vezes quando a gente vai orientar um filho, principalmente na adolescência, na primeira fase da vida adulta, uma fase tão delicada, tão complicada, você já não é mais aquela criança que pode pedir socorro. Hoje, agora, se você pede socorro, já é feio. Opa, você está pedindo socorro, está correndo, está na barra da saia da mamãe. Mas você não é aquele adulto ainda como teu pai e tua mãe já são, que já tem uma vida estabilizada, que já sabe como fazer, que tem experiências para recorrer ali. Vamos fazer assim. Não. Então é uma fase bem confusa, bem complicada. E nós devemos também ser ponderados, como foi Jacó, no momento de enfrentar junto com nossos filhos essas passagens que a vida traz, viu? É uma orientação bíblica que cabe aqui dentro desse estudo, dessa passagem que estamos vendo. Mas nós vamos ver que os filhos não reagiram assim como Jacó, não se calaram. O pai do jovem, o pai de Siquém, esse nome bíblico é só Senhor na vida, né, irmãos? O pai de Siquém, Amor, tenta de todas as maneiras conciliar essa situação, porque vamos entender que talvez o pai da moça também não se agradou nada da atitude de seu filho. Era um período patriarcal, mas não se costumava ainda tomar mulheres pela força do puxão de cabelo. Ele sabia que o filho agiu de forma errada, então ele procura Jacó. A Bíblia nos mostra
que ele nos mostra que procurou a Jacó para pedir a filha para seu filho. Pensando assim, com o casamento a gente ameniza essa situação. E Jacó se coloca agora sabiamente na situação de ouvinte, eu vou ouvir o que ele tem a dizer. E Amor diz a Jacó: eu quero reparar o erro do meu filho. Então nós vamos aqui, eu proponho casamento, eu lhes proponho dó. Se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia, onde estou falando agora, dos versículos 8 de Gênesis 34, do 8 ao 13, é o diálogo de Amor com Jacó, pedindo então que ele conceda a mão da moça para casar com o filho, que cometeu todo esse mal, amenizar essa situação. Ele aumenta o dote, ele aumenta a possessão da terra para Jacó e os seus, desde que aquilo se encerre ali, porque ele sabe que uma violência seria a punição. É uma época ainda que você não vai chamar o delegado, você não vai fazer um boletim de ocorrência, não tem Maria da Penha, é ali olho no olho. Então ele sabe que possivelmente a vingança contra seu filho seria a morte. O ato que o filho cometeu era um ato digno de morte. E Jacó se coloca então a ouvir. E os filhos têm uma atitude um pouco diferente. Mas como nossos vídeos são curtinhos, um pouquinho a cada dia, não vamos nos apressar. Amém? Por hoje acabamos por aqui e amanhã vamos descobrir qual foi a atitude dos irmãos de Diná. O que esses jovens fizeram contrários ao agir ali de seu pai, que estava todo ponderado, todo equilibrado, nem parece Jacó diante dessa situação, mas os filhos não aceitaram da mesma maneira. Você que veio comigo até aqui, muito obrigado mais uma vez, viu? Ativa aí o sininho de notificação que amanhã estamos aqui para a terceira parte. E se você chegou agora, então se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum dos conteúdos que toda semana estamos trazendo aqui no canal para você. Vai lá, vou deixar aqui o link na descrição desse vídeo. Acompanha toda a série A Origem, Os Pais da Fé, para você ter um entendimento do que é que nós estamos conversando aqui. Aqui não tem essa história de, você chegou no ônibus agora, né, e quer sentar na janelinha. Pode sentar na janelinha, sim. Basta você ir lá primeiro, maratona, assiste todos os outros episódios, que aí você vai entender toda esta saga dos Pais da Fé e como nós chegamos a este ponto aqui, Jacó todo cheio de equilíbrio dentro dessa situação. Deus continue abençoando a tua vida, tenha um excelente dia e que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneça sobre a sua vida, sobre a tua casa e sobre toda a sua família, hoje, amanhã, sempre e para sempre, até que o Senhor venha buscar a igreja. Mas enquanto Jesus não volta, e se Ele não vier, até amanhã, eu conto com você aqui. Ativa aí o sininho de notificação e vem comigo amanhã para a terceira parte dessa história. Amém? Um bom dia.